Agradecemos os ouvintes que já se cadastraram em nosso canal e convidamos os novos também a inscrever-se gratuitamente. É isso mesmo. Sejam muito bem-vindos. Bom, hoje o nosso mergulho histórico vai nos levar a um dos capítulos mais surreais, surpreendentes e, curiosamente, quase esquecidos do século XX. Um capítulo fascinante, diga-se de passagem. Com certeza. Nós vamos explorar uma tentativa da União Soviética de criar um Estado judaico, só que, e aqui está o grande choque, na Sibéria. Na Sibéria? Exatamente, literalmente, no frio extremo da fronteira com a Manchúria. E a nossa missão nesta análise profunda hoje é justamente explorar os bastidores dessa utopia. Desvendar tudo isso. Queremos entender como milhares de pessoas abandonaram suas vidas inteiras para viajar até os confins da Terra e, claro, desvendar quais eram as reais intenções de Joseph Stalin por trás dessa manobra geopolítica gigantesca. Eu confesso que estou fascinada com esse material. E eu também. E olha, para garantir que a nossa audiência saiba exatamente de onde vêm os fatos que nós vamos debater hoje, é fundamental dar o crédito. Toda a base fatual desta nossa análise está apoiada no trabalho incrível e minucioso do historiador e professor Reuven Feingold. Um material riquíssimo, não é? Sim, riquíssimo. Ele é da Universidade Hebraica de Jerusalém e os dados que ele levanta são cruciais para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça histórico hoje. E para começar a entender a história de Birobidzhan, que é o nome dessa região na Sibéria, nós precisamos voltar os relógios um pouco. Voltar para a virada do século. Exato. Para a passagem do século XIX para o XX, o cenário ali na Europa Central e no leste europeu era de um antissemitismo fervilhante. A situação era terrível. Muito pesada. A chamada questão judaica era um debate urgente em todas as rodas políticas da época. O movimento sionista, que ganhava força, analisava algumas propostas de territórios que hoje soam até inusitadas, para quem não conhece a história a fundo. Verdade. Por exemplo, Theodor Herzl, que é considerado o pai do sionismo político moderno, chegou a cogitar seriamente a ideia de obter terras na Argentina. Na Argentina. E se conectarmos isso ao contexto mais amplo, nós entenderemos perfeitamente o nível de urgência que essas pessoas viviam. Desespero mesmo. Exato. Houve até propostas de erguer uma nação em Uganda, lá na África, ou em El Arish, que é uma região extremamente árida situada entre o Egito e a faixa de Gaza. O que mostra o quão desesperadora era a situação. Eram tentativas quase frenéticas de encontrar um porto seguro em um mundo cada vez mais hostil. A vida na Europa, especialmente no Império Russo, estava se tornando impossível. Imagina o nível de desespero para considerar erguer um país inteiro do zero no meio da savana africana, ou num deserto, né? E muito desse desespero vinha diretamente da Rússia czarista. A vida sob a dinastia dos Romanov era insustentável. Completamente insustentável. A história dessa população na Rússia czarista é marcada por uma marginalização profunda, brutal, na verdade. Eles não tinham direitos básicos. Nenhum. Eles viviam concentrados nas cidades, mas isolados da vida sociocultural do restante da população russa. E não era um preconceito velado ou sutil. Era uma perseguição constante, apoiada institucionalmente pelo Estado. Os famosos pogroms, certo? Certo. Os momentos de estabilidade eram quase inexistentes. Então, sem qualquer perspectiva sobre o domínio opressivo dos czares, muitos judeus encontraram uma esperança em outra vertente política. No pensamento de Karl Marx. Exatamente. Muitos deles tomaram uma atitude drástica e começaram a participar ativamente das lutas políticas. Ingressaram no Partido Comunista com um objetivo claro: derrubar aquele regime feudal e ditatorial dos Romanov. A lógica deles era bem pragmática. Se o sistema atual nos oprime, nós precisamos destruir esse sistema e criar um novo. Uma revolução. E isso culmina na famosa Revolução de 1917. Os bolcheviques assumem o controle, os sovietes passam a administrar a Rússia e o mundo inteiro prende a respiração. A grande promessa daquele momento era a igualdade absoluta. Fim das classes, fim das perseguições. Uma utopia no papel. Mas a realidade deu de cara com um muro de tijolos logo em seguida. Deu mesmo?
porque apenas 3 anos depois da implantação do regime comunista, a situação econômica daquela população judaica era tão desesperadora quanto antes, se não fosse pior, devido à Guerra Civil Russa e toda a reestruturação econômica forçada. Eles continuaram marginalizados, de certa forma. Sim, os novos líderes no poder não se preocuparam nem um pouco em entender a essência do sionismo ou as necessidades específicas daquele grupo cultural e religioso. Faltava empatia e sobrava a ideologia rígida. E o mais irônico é que isso incluía até mesmo figuras gigantescas da própria Revolução. Figuras que tinham origens judaicas. Certo, vamos desvendar isso, porque esse ponto me deixou chocada. A figura de Leon Trotsky adiciona uma camada de ironia colossal a essa narrativa. Uma ironia trágica. O Trotsky nasceu Lev Davidovich Bronstein e ele cresceu em um lar religioso. Mas, ao ascender politicamente e virar aquela figura central da Revolução, ele simplesmente ignorou o sionismo. Totalmente. Quando os bolcheviques criaram a Yevsketsia, que era basicamente a seção judaica do Partido Comunista, criada para lidar com essas questões, o Trotsky permaneceu alheio. Ele mudou o próprio nome, apagou a identidade anterior e se declarou estritamente um internacionalista. Havia essa crença idealista e talvez um tanto ingênua de muitos intelectuais da época de que a luta de classes por si só apagaria milênios de preconceito. Como se fosse um passe de mágica. Exato. A ideia de que se todos fossem trabalhadores soviéticos iguais, o antissemitismo magicamente desapareceria da sociedade. E há uma anedota histórica relatada no material-fonte que ilustra esse distanciamento de Trotsky de uma forma brilhante e dolorosa. A história do rabino de Moscou. Essa mesma. Conta-se que o rabino de Moscou, Yaakov Mazi, foi pessoalmente ao encontro de Trotsky. Ele foi lá para implorar que o líder intercedesse, porque a população continuava sendo provocada e perseguida mesmo após a Revolução Vitoriosa. E o que o Trotsky respondeu? Ele respondeu com uma frieza calculada. Ele disse ao rabino que era comunista e não se considerava judeu. Nossa, e a resposta do rabino para ele? Olha, é simplesmente lendária. É fantástica. Ele olhou para o líder bolchevique com todo aquele poder e soltou. Eu sei, os Trotskys fazem as revoluções e os Borensteins pagam a conta. É uma frase cortante. Cirúrgica. Sensacional. Mas ao mesmo tempo de uma tristeza profunda, né? Porque é uma constatação nua e crua de que a mudança de regime, as bandeiras vermelhas, nada disso alterou o preconceito enraizado na base da sociedade russa. A conta sempre sobrava para os mesmos. Sempre. E a alta liderança soviética sabia que o problema não ia desaparecer por decreto. Eles sabiam que precisavam fazer alguma coisa com essa população, mesmo que fosse por motivos puramente utilitários e políticos. E quais foram as primeiras alternativas antes da Sibéria? As primeiras tentativas foram assentar grupos em áreas agrícolas ali pela Ucrânia e na Crimeia. Regiões mais férteis, Muito. certo. Mas os dirigentes locais dessas regiões bateram pé e rejeitaram a ideia veementemente. Ninguém ali queria ceder terras para forasteiros. E, paralelo a isso, a ideia de um Estado na Palestina era vista como uma ameaça pelo alto escalão comunista. Eles eram contra o sionismo tradicional. Completamente. A Segunda Internacional Comunista chegou a publicar documentos criticando duramente o movimento na Palestina. Eles acusavam os líderes de quererem se estabelecer lá para expulsar os trabalhadores árabes locais. O argumento comunista era de que os judeus seriam uma ínfima minoria ali, então o projeto não fazia sentido para a lógica marxista. Mas dentro da própria estrutura de poder soviética, nem todo mundo pensava exatamente igual, certo? Eu li que alguns membros da GPU tinham uma visão um pouco diferente. Sim, a GPU, que quem nos ouve vai reconhecer melhor como a polícia secreta predecessora da temida KGB, alguns membros lá dentro simpatizavam com a ideia de criar um espaço próprio para essa população. Mas tinha uma condição. Uma condição inegociável. Tinha que ser dentro das fronteiras da União Soviética. E é justamente nesse cenário conturbado, entre os anos de 1928 e 1934, que Joseph Stalin entra na jogada.
E ele entra com a grande proposta de Birobidzhan. O que é fascinante aqui é tentar tirar a máscara da propaganda soviética e olhar para a verdadeira intenção de Stalin. Exato. O que ele realmente queria. Porque ele não acordou um dia preocupado em preservar a cultura ou a religião de ninguém. De jeito nenhum. A motivação do Stalin era 100% geopolítica e calcada em uma paranoia estratégica muito típica dele. Conta mais sobre essa paranoia. O que estava acontecendo naquela fronteira? Stalin precisava urgentemente povoar a fronteira da Rússia com a Manchúria. A questão é que, naquela época, a Manchúria estava ocupada pelas forças do Império do Japão. E aquela fronteira específica era uma planície vasta, totalmente desabitada e extremamente vulnerável a uma invasão militar japonesa. Ou seja, ele precisava de um escudo humano ali. Perfeito, um escudo humano composto por cidadãos soviéticos leais. E, além disso, ele via na criação desse assentamento uma oportunidade de forjar uma nova classe camponesa e proletária judaico-soviética. O objetivo era criar indivíduos ligados à terra russa, assimilados pelo trabalho braçal. Criando uma força totalmente oposta às aspirações nacionais do sionismo, né? Sim, ele queria anular o sionismo criando uma versão soviética, laica e camponesa dele. É aqui que as coisas ficam realmente interessantes. E, para ser sincera, um pouco absurdas também. Vamos tentar dimensionar para quem nos ouve o que foi esse projeto territorial. Birobidzhan não era apenas um vilarejo que o governo cedeu. Era um pedaço de terra gigantesco. Gigantesco mesmo. O território tinha impressionantes 34 mil quilômetros quadrados. Para colocar isso em perspectiva, é muito maior que o próprio Estado de Israel moderno, que tem cerca de 22 mil quilômetros quadrados. É maior que a Bélgica inteira. Maior que a Bélgica. É como se o governo entregasse um território maior que o estado de Alagoas inteiro, lá no extremo leste da Sibéria, e dissesse, pronto, construam sua utopia aqui. O Comitê Central Executivo dos Sovietes abriu oficialmente a colonização, vendendo a imagem de uma terra de ouro e mel. Só que o mel estava congelado. E o ouro estava debaixo de um pântano, não é? Exatamente. A expectativa criada por aquela máquina de propaganda monumental passava anos-luz da realidade brutal do local. A fonte que embasa a nossa análise aponta que a área até era rica em recursos naturais. Sim, havia carvão, ferro, cobre e ouro debaixo da terra. Mas não existia infraestrutura nenhuma para extrair isso. Nenhuma estrada decente, nenhuma indústria montada. E a geografia era um castigo diário. Nós estamos falando de invernos siberianos que desafiam a própria biologia humana. Frio extremo. E quando o chão não estava congelado, as chuvas permanentes de verão transformavam o solo em lamaçais intransponíveis. Olha, eu fico imaginando a situação dos primeiros pioneiros que chegaram lá acreditando na propaganda. O primeiro ano de assentamento foi descrito como um filme de terror absoluto. Um desastre. Os documentos relatam que eles chegaram cheios de esperança e foram imediatamente atingidos por inundações severas e tempestades intermináveis. E a agricultura que eles planejavam? Pois é, as terras que os panfletos de Moscou juravam serem férteis eram totalmente impróprias para o tipo de cultivo que os burocratas do partido haviam planejado de longe. E para coroar a tragédia, uma epidemia devastadora varreu a região e dizimou praticamente todos os animais que eles tinham trazido para iniciar a pecuária. É o pior cenário possível. Você foge da perseguição e do antissemitismo na Europa Central para acabar afundando na lama do leste da Sibéria, vendo seu gado morrer de doença. É de cortar o coração. E mesmo diante desse cenário apocalíptico, os números da migração são chocantes. A capacidade de convencimento da União Soviética impressiona. Quantos foram para lá? Entre 1928 e 1938, cerca de 43 mil judeus chegaram a Birobidzhan. 43 mil pessoas, é muita gente enfrentando essas condições. Sim, e a engenharia social do Estado estava trabalhando pesado para moldar essa população, para garantir que o projeto fosse a antítese absoluta do sionismo, que na época lutava pelo renascimento do idioma hebraico. O governo soviético agiu de forma impositiva. Eles impuseram o idioma, não foi? Estabeleceram o Yiddish como a língua oficial e obrigatória da região. Eles queriam uma cultura secular baseada no Yiddish.
Inauguraram teatro, livraria pública, e o Estado soviético, que era famoso por sua perseguição agressiva a qualquer religião, chegou a permitir a abertura de uma sinagoga ali como exceção. Tudo para vender a imagem de um paraíso tolerante. E a força dessa propaganda soviética foi tão monstruosa que o delírio ultrapassou as fronteiras russas. Chegou longe. O projeto entusiasmou a esquerda judaica em várias partes do mundo ocidental. Organizações filantrópicas foram fundadas nos Estados Unidos, especificamente para mandar dinheiro para financiar essa utopia na Sibéria. Dinheiro americano financiando um projeto de Stalin. É impressionante. E o dado que mais me deixou de queixo caído durante a pesquisa: cerca de 1.400 judeus simplesmente abandonaram suas vidas no exterior para se mudar para Birobidzhan. Imigrantes de fora da Rússia? Isso. Pessoas de esquerda vindas dos Estados Unidos, de vários países da Europa, da América Latina e até imigrantes que já estavam na Palestina sob mandato britânico, eles pegaram suas malas e foram para o frio siberiano. O choque psicológico dessas pessoas deve ter sido indescritível, não acha? Imagina um operário ou um alfaiate de Nova York chegando no meio do nada sob um frio de 30 graus negativos. É irreal, e imagino que eles não ficaram muito tempo. Como era de se prever, a imensa maioria desses 1.400 estrangeiros bateu em retirada o mais rápido que pôde, assim que a cortina da propaganda caiu e eles bateram de frente com a miséria real do lugar, a falta de comida, a lama. Eles fugiram. Mas alguns ficaram, aos trancos e barrancos. E para dar um ar de legitimidade e de sucesso para o mundo, o governo consolidou a burocracia local. Eles precisavam mostrar que havia uma estrutura funcionando. Sim, a burocracia soviética operou a todo vapor. Em 1930, um homem nascido na Bielorrússia, chamado Jacob Levin, virou o primeiro comissário do Partido Comunista lá na região. E trouxeram também Josef Lieberberg. Ele era um acadêmico respeitado, não era? Muito. Ele não era um burocrata qualquer. Ele era um ilustre membro da Academia de Ciências da Ucrânia e foi trazido para presidir o Comitê Executivo Regional. A ideia era dar prestígio intelectual ao local. E isso culmina naquele grande anúncio oficial. O ápice institucional dessa aventura toda veio em 1934, quando o Kremlin proclamou oficialmente a área como a Região Autônoma Judaica. O maquinário estatal gritava aos quatro ventos que ali estava, e essa era a frase deles, a alternativa viável para a continuidade nacional judaica em vez da ancestral palestina. Parecia o triunfo supremo da engenharia social soviética. No papel, era lindo, mas, na prática, o projeto ruiu vertiginosamente pouco tempo depois. Birobidzhan não virou um lar acolhedor como prometido. Longe disso. Transformou-se em uma fábrica implacável de assimilação forçada. E o mesmo ditador que desenhou essa utopia foi o responsável direto por destruí-la. Estamos falando do Grande Expurgo. Sim. Entre 1936 e 1938, a União Soviética mergulhou nessa fase terrível de Stalin e a população de Birobidzhan não foi poupada da paranoia do ditador. A promessa de proteger a cultura local foi sumariamente jogada no lixo. Stalin mudou de ideia rapidamente. As escolas que ensinavam o Yiddish, que antes eram incentivadas, foram fechadas violentamente. As instituições agrícolas, que já sofriam horrores com o clima, foram desmanteladas pelo próprio Estado. O projeto suspendeu totalmente a atração de novos colonos. Eles frearam tudo. E pior, muitos dos líderes locais que haviam sido colocados lá pelo próprio governo foram presos ou executados. Sobre que acusações? Acusações clássicas do período stalinista. Eram acusados de nacionalismo burguês ou de espionagem a favor do Japão. O que nos leva diretamente para o clímax diplomático dessa história toda. É fascinante como isso reverbera no cenário global. Avançamos no tempo para o ano de 1945. A Segunda Guerra Mundial está terminando. Um momento decisivo para a humanidade. A poeira da destruição nazista ainda não baixou na Europa e 3 dos homens mais poderosos do mundo se reúnem na célebre Conferência de Yalta para fatiar e redesenhar o mapa global. Estamos falando do presidente americano Franklin D. Roosevelt, do primeiro-ministro britânico Winston Churchill e, claro, de Joseph Stalin.
os três grandes. No meio das negociações tensas sobre o futuro da Europa e do mundo, Roosevelt decide perguntar diretamente a Stalin sobre a opinião dele a respeito do sionismo e do futuro do povo judeu. E a resposta que Stalin dá a Roosevelt é uma verdadeira aula de cinismo político. O que ele disse exatamente? Ele olha para o presidente americano e diz: em princípio, apoio o sionismo. Porém, resulta muito difícil solucionar essa questão judaica. Nossa experiência em Birobidjan fracassou porque os judeus preferem viver nas grandes cidades. Olha, é impressionante a cara de pau do Stalin. É inacreditável. Ele cria um assentamento forçado no meio de um pântano congelado sem infraestrutura nenhuma. Depois ele persegue ativamente a liderança local que ele mesmo nomeou, fecha as escolas, executa as pessoas e depois, numa conferência internacional, diz aos líderes mundiais que o projeto deu errado porque os colonos eram urbanos demais para a vida no campo. É muito conveniente. Colocar a culpa do fracasso nas próprias vítimas de uma engenharia social malfadada e cruel. Com certeza. Mas essa desculpa esfarrapada de Stalin revela muito mais do que apenas cinismo de um ditador. Revela uma cegueira ideológica estrutural do Kremlin e de todo o sistema soviético. Como assim? Nem Stalin, nem seus camaradas no alto comando conseguiam compreender a verdadeira dimensão daquela população que eles tentaram manipular. Eles olhavam para as pessoas pura e simplesmente como peças num tabuleiro de xadrez focado em controle de fronteiras contra o Japão imperial. Peças de utilidade. Exato. Eles genuinamente não entendiam por que a população não correu em massa e não abraçou alegremente aquele paraíso comunista na Sibéria. Faltava a eles, por puro materialismo, a compreensão histórica de que o sionismo nunca foi uma busca utilitária por qualquer pedaço de terra agricultável no planeta. Era algo muito mais profundo do que simplesmente ter um lote de terra para plantar batatas no meio da neve. Exatamente. O que impulsionava aquele movimento milenar era um anseio espiritual profundo de retorno. Era uma ligação cravada na identidade deles com a pátria, na terra de Israel. A burocracia fria de Moscou achava que inaugurar um teatro e colocar algumas placas escritas em Yiddish em uma estação de trem na Sibéria poderia substituir 3.000 anos de história. 3.000 anos de orações diárias voltadas para Jerusalém. Não tem como apagar isso com um decreto do partido. Não tem. É o choque mais brutal possível entre o materialismo frio do Estado, que acha que pode resolver qualquer problema despachando grupos de pessoas em trens de carga, e a identidade espiritual profunda e complexa de um povo. Se conectarmos tudo isso, todo esse mergulho que fizemos, nós ficamos com um questionamento muito profundo. Algo para refletir muito tempo depois de terminarmos o programa de hoje. E qual seria essa provocação? O que acontece quando governos poderosos tentam projetar ou realocar uma pátria cultural inteira puramente para utilidade geopolítica, ignorando completamente as raízes espirituais e históricas profundas das pessoas que eles estão tentando mover? A história de Birobidjan nos mostra de forma trágica e clara que a engenharia social sempre encontra um limite intransponível perante o espírito de uma cultura. A Terra não é só uma coordenada no mapa, não é só estratégia de fronteira. Ela carrega o peso intransferível da memória e da identidade de um povo. E essa é uma reflexão que reverbera fortemente até os dias de hoje, principalmente quando olhamos para as tantas populações deslocadas e refugiados pelo mundo. Sem dúvida, a história sempre nos ensina sobre o presente. Bom, para quem nos ouve e ficou fascinado por essa narrativa e quer ir além da nossa conversa, nós recomendamos muito mergulhar nas fontes primárias e nos estudos aprofundados sobre o tema. Vale muito a leitura. Vocês podem buscar os documentos oficiais do governo da região autônoma judaica. Vale muito a pena também procurar a edição histórica da Time Magazine, do dia 23 de março de 1936, que cobriu o assunto. A Enciclopédia Judaica de 1971 é outra fonte excelente. Tem também os livros específicos sobre a era de Stalin. Sim, recomendamos o livro Stalin and the Jews, do autor A. Lustiger, que foi publicado em 2003, e o artigo extremamente detalhado de M. Wischnitzer no The Jewish Quarterly Review, de abril de 1945. Muito obrigado por haver estado conosco. Se você gostou, não esqueça de se inscrever gratuitamente no canal
E desde já convidamos vocês a acompanhar o próximo episódio.